Bom dia, queridos. Shalom, graça e paz. Chegou a manhã de um novo dia. Estamos iniciando essa semana maravilhosa, fechando o ciclo dos 3 ciclos de 7 de milagres. E eu quero perguntar se já chegou aqui os geradores de milagres, porque nós somos chamados para gerar milagres. Amém? Fomos chamados para gerar milagres. Amém? Estamos entrando na nossa última semana dessas 3 ciclos de 7, chamados para gerar milagres. Chegaram aqui já os chamados para gerar milagres, porque a sua vida não é só um milagre, mas você é um gerador de milagres. Roberta, bom dia. Lúcia, Amanda, bom dia. Semana abençoada para todos vocês, todos nós. E esse final de semana, as nossas 2 celebrações foram simplesmente excepcional. Foi céu na terra, foi Peniel. A de manhã foi a preparação da noite, foi tempo de libertação, de cura, como há muito eu não via. Que coisa tremenda que o Espírito Santo fez conosco. Se você não participou, vale a pena você ir lá, não assistir, mas imergir no que Deus fez, no que Deus está fazendo. Foi só mesmo pelo Facebook, Marceia, também já está no YouTube, Fernando já colocou no YouTube, Marceia Oficial. Mas, meu Deus, arrebatador o que Deus fez conosco. Quem estava presente foi realmente poderoso o agir de Deus. Peniel, total. Encerramos a noite falando sobre os 3 encontros de Jacó e os 3 encontros que todos nós precisamos ter para uma vida transformada. O encontro em Betel, a casa de Deus dos nossos pais, em Peniel, onde vemos Deus face a face, e em El Betel, o Deus da casa de Betel. Então, no primeiro eu tenho noção de quem é Ele, no segundo eu tenho um encontro com Ele que me salva, e no terceiro eu tenho um encontro que me restaura. São 3 níveis que todos nós precisamos. Precisamos conhecer esse Deus, precisamos ouvir falar desse Deus, mas precisamos também de um encontro que nos salva completamente, uma salvação completa, do espírito, corpo e alma. E também precisamos de uma restauração para um tempo novo. Bom dia, Jonas. Deus abençoe os irmãos aí de Penápolis. Então, eu lhe instigo a que você mergulhe nas ministrações de ontem, da manhã, das 10 da manhã e das 19 horas. Foi um dia de Peniel. Meu Deus, foi choro, foi quebrantamento, libertação, porque o Espírito nos desnudou de uma forma muito poderosa, muito poderosa. Então entra lá no Marceia Oficial no Facebook ou no YouTube e assista essas 2 ministrações, não como quem vai assistir um vídeo, mas como quem vai receber. Uma hora que você puder parar. A da manhã foi a preparação da noite, e a noite foi libertação pura, cura completa. Realmente, Deus está fazendo coisas grandiosas por nós, por isso estamos alegres. Amém? Bom dia, Leusa, bom dia, os irmãos aí de Araguaína, Tocantins, e eu estou extremamente entusiasmado com o que Deus está fazendo. Hoje, às 20 horas, nós estaremos lançando o projeto profético do mês de junho, numa live. Então, nós vamos falar da palavra profética, liberar essa palavra de destino, lembrando que Jesus sempre nos dá uma palavra no começo da viagem. E é essa palavra que você vai se agarrar nos momentos que você precisar de um milagre. É essa palavra que você vai ficar com ela no momento em que todas as tempestades se levantarem para tentar colocar em dúvida o que ele falou. Mas o que ele falou
Ele vai cumprir na sua vida, nas nossas vidas. Amém? Por isso, quem anda pelo profético não anda perdido. Quem anda pelo profético tem um fio para se agarrar quando tudo falta. Quem anda pelo profético tem uma palavra, e essa palavra ela é mais poderosa do que todas as coisas. Por quê? Porque pela palavra, tudo se formou. Pela palavra, as coisas visíveis vieram a existir a partir das invisíveis. Então a palavra profética, ela chama aquilo que eu não vejo, para que eu possa evidenciar o que eu preciso ver. Amém? Então, eu lhe convido para hoje, às 20 horas, estar conosco nesse lançamento da palavra de junho, do mês de junho, lembrando que todas estas palavras, mês a mês, que nós estamos repetindo, nós recebemos elas integralmente em dezembro, ou seja, o Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7 diz: nada acontece na terra sem que o Senhor revele primeiramente aos seus servos, os profetas. O que nós temos que saber? Velar pela palavra. A palavra profética precisa ser velada, ela precisa ser guardada, ela precisa ser rememorada, ela precisa ser segura em nossas vidas. Por quê? Porque ela é a garantia de que nós vamos chegar do outro lado. Posso ouvir um amém, queridos? Glória a Deus por isso. Bem-vindo, Solange, bom dia, Solange, bom dia, Josiane, bom dia, cada um de vocês. Pai, eu quero te louvar porque esse é o dia que o Senhor fez, dia para nos alegrarmos na tua presença. Quero te glorificar porque há uma canção que o Senhor está colocando em nossos lábios e que nós estamos aprendendo a cantar. O Senhor restaurou nossa sorte e ficamos como quem sonha. Sim, meu Deus, nós estamos vivendo os teus sonhos, estamos vivendo os teus sonhos, estamos cantando os teus sonhos e nós vamos viver tudo aquilo que a tua palavra declarou para as nossas vidas. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, eu abençoo a vida da Macéia, abençoa a Varé, abençoa o Brasil, abençoamos Israel e declaramos haja paz dentro dos teus muros e Jerusalém, prosperem todos aqueles que te amam. E declaramos que esse é o tempo de gerar milagres, porque fomos chamados para viver milagres e para gerar milagres em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Claudinete, bom dia. Tati Cunha, bom dia. Bom dia. Shalom a todos, você que já chegou, convida mais 2 ou 3 aí, dá uma apertadinha nesse aviãozinho aí e dá uma convidada aí, mais 2, 3, 4 contatos seus, aperta os coraçõezinhos, porque a plataforma vai mandando recado. Claro que hoje está chovendo, está friozinho, a maioria das pessoas com certeza tem mais dificuldade de levantar, de sair da cama, um dia muito gostoso, um dia bem fresquinho, a chuva chegou, trazendo a umidade, tirando aquela sequidão, mas é dia de nos fortalecermos no Senhor, é dia de nos enchermos dele, de nos enchermos da glória dele. Tem alguém aqui que está sedento, faminto por mais de Deus, porque eu estou numa fome danada, eu estou numa fome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Elisa, lá do Paraná, Lília Mota, sejam bem-vindos, Deus abençoe cada um de vocês. A palavra do Senhor nos diz, no Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor. E na sua Bíblia há uma tradução que a maioria de nós, ao tomarmos essa tradução, nós acabamos consciente ou inconscientemente correndo atrás das coisas e não do pastor. E a sua tradução diz: e nada me faltará. Mas a grande verdade que eu quero lhe dizer é que tem faltado coisas, sim. Então, se tem faltado coisas, o Senhor não é seu pastor? Muitas vezes tem faltado dinheiro para você. Muitas vezes tem faltado saúde para você. Muitas vezes tem faltado suprimentos para você. Tem faltado. Alguém aqui poderia me dizer que não tem faltado? Que você não passou por momentos difíceis, ou até esteja passando, que você não tenha passado por momentos de escassez,
O apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância, na abundância e na necessidade. Então, o Senhor não era pastor dele. O Senhor não era o pastor dele. Eu aprendi a viver nas prisões. O Senhor não era pastor dele. Então, faltou água no deserto de um povo que estava sendo guiado pela nuvem de Deus. Faltou Deus para eles. Faltou Deus para você quando faltou coisas básicas na sua vida que lhe trouxeram até mesmo desesperos. Mas o texto, ele não quer dizer isso. Ele está dizendo que mesmo que falte todas as coisas, não nos faltará o pastor. Não nos faltará o Senhor. E não me faltará o Senhor. O Senhor é o meu pastor e não me faltará ele. Ainda que tudo falte, não me falta o Senhor. E porque não me falta o Senhor, ele vai me levar às águas tranquilas. Ele vai me fazer atravessar o vale da sombra da morte. Ele vai me levar aos pastos verdejantes. Ele vai me consolar no meio da minha angústia, seja pela vara ou pelo cajado. Ele vai preparar uma mesa para mim, perante mim, na presença dos meus adversários, e ungir a minha cabeça com óleo, e transbordar o meu cálice, porque não me falta o Senhor, e não as coisas. As coisas podem faltar, mas Ele não me falta. E eu quero começar essa manhã trazendo a memória para você de que é vã correr atrás das coisas quando Deus não está presente. Mas é fundamental se agarrar com Ele, mesmo quando tudo falte ao seu redor. Porque se Ele é o seu pastor, não lhe faltará o Senhor. Tem alguém aqui entendendo isso? Digam glória a Deus. Não me falta o Senhor. E porque não me falta o Senhor, Ele tem um caminho no meio do deserto. Ele tem uma fonte que eu ainda não vi. Ele tem uma mesa no meio na frente dos meus inimigos, com uma refeição cerimonial. Ele tem um cálice para transbordar e um óleo para ungir a minha cabeça. Ele tem uma forma segura de me fazer atravessar o vale da sombra da morte. Ele tem. Por quê? Porque mesmo que falte tudo, não me faltará o Senhor. Então guarde isso, para que você não fique naquela coisa que estabelece na nossa mente, de que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e você corre atrás de tudo e se esquece dele. Você corre atrás das coisas. E aí, quando as coisas faltam, você acha que ele não é o seu pastor. Mas a verdade é que falta coisas para nós. Falta coisas para nós. A verdade é que chega um momento que falta saúde, chega um momento que falta dinheiro, chega um momento que falta segurança, chega um momento que falta tudo. Mas se o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. E porque Ele não me falta, se Ele não me falta, com certeza tem um pasto verdejante que Ele está me conduzindo. Tem uma fonte de águas que eu não conheço que Ele vai abrir no meu deserto. Tem um caminho seguro por esse vale de sombra da morte que Ele passa comigo, porque Ele é meu pastor, Ele é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Ele tem a proteção para mim e a honra diante dos meus adversários, colocando uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, porque mesmo que tenha faltado tudo, Ele não me falta. E porque Ele não me falta, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Então você precisa entender isso. E é nesse contexto que eu quero que você abra comigo o texto de Marcos, capítulo 8.
que fala da segunda multiplicação dos pães. O texto diz: naqueles dias, havendo de novo uma grande multidão, e não tendo o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse, fale aí na sua casa, chamou Jesus. Quem chamou? Jesus. De quem foi a iniciativa de ver a carência? De Jesus. Sempre a iniciativa de ver a carência é dele. Porque se ele é presente, se ele não me falta, esse pastor amado que não me falta, quando a falta na minha vida acontece, ele é o primeiro a detectar. Bem antes de eu clamar, ele já detecta. Bem antes de eu clamar, ele já está detectando. Bem antes de eu pedir, é ele que já está detectando. Segundo, diga, chamou-lhes os discípulos. Há uma liderança que Deus colocou sobre a sua vida. E sempre que Deus quer fazer algo com você, ele incomoda a sua liderança. Guarda isso. Tudo que Deus, todo milagre na sua vida vem de Deus. Mas todo milagre na sua vida que vem de Deus é entregue através daqueles que Deus colocou sobre a sua vida. Lembra disso? Então eu quero liberar a palavra rema desta manhã, essa palavra poderosa. Todo suprimento, todo milagre é uma iniciativa de Deus para a sua vida, que só pode ser entregue através dos líderes que Deus colocou na sua vida. Todo milagre, todo suprimento é uma iniciativa de Deus para a sua vida, que só podem ser entregues através da vida daqueles que Deus colocou sobre você. Honre seus líderes, honre seus pastores, porque esses líderes, muitas vezes, eles estão iguais os discípulos, não sabem nem o que fazer. Há momentos que seus pastores não sabem o que fazer quando a carência chega, quando o desespero chega. Por quê? Porque não são eles que produzem milagres. Mas uma coisa eu posso lhe dizer, enquanto você está ali, vivendo a necessidade, tem gente conversando com Deus, muitas vezes até desesperado, dizendo, eu não tenho respostas. Mas quando Deus traz a resposta, entrega nas mãos dele para entregar para você. E isso, queridos, é um princípio que nunca vai ser quebrado. Nunca será quebrado. E olha só, ele diz, chamou Jesus os discípulos. Jesus chama a liderança. E ele diz, eu tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. 3 dias. Olha só, querido, que coisa tremenda. Quando o Senhor está presente, quando o Senhor está presente, não há nada que demova o coração das pessoas. Eles estavam 3 dias sem comer e não reclamaram de comida. Por quê? Porque estavam na presença do Senhor, porque o Senhor estava presente, porque Jesus estava ali fazendo milagres, Jesus estava ali curando, Jesus estava trazendo uma palavra. Por quê? Porque é impossível ter fome diante do pão vivo. É impossível passar necessidade diante do pão que desceu do céu. O Senhor é o meu pastor e não me faltará o Senhor. E não me faltará o Senhor. O pão vivo que desceu do céu estava ali. Eles estavam carentes de pão. Eles estavam com fome, mas não sentiram, porque dia a dia a presença do Senhor estava ali, alimentando alma, corpo e espírito deles de uma forma miraculosa. E quando Jesus chama os discípulos para conversar com eles, Jesus não está preocupado com a multidão que estava ali. Sabe qual era a preocupação de Jesus? Quando eles saírem de perto de mim, o que vai acontecer com eles? Porque enquanto eles estão aqui, eu sou o pão vivo, eu alimento, mas a hora que eles forem embora e eles se afastarem de mim, eles vão ter fome, eles vão ter necessidade.
E quem vai poder supri-los? Sabe, queridos, o Senhor sempre está preocupado com isso. Porque enquanto Ele é seu pastor, enquanto Ele está te guiando por esse vale da sombra da morte, enquanto Ele está te consolando com vara e cajado, Ele não te falta. Ele é o pão vivo, Ele é o teu alimento, Ele é o teu sustento. E chega um momento que Ele diz, mas daqui a pouco eles vão precisar sair para o trabalho deles. Daqui a pouco eles vão precisar sair para o dia a dia deles. Daqui a pouco eles vão precisar sair para os desafios deles. E eu estou preocupado. Porque quando a fome bater, pode ser que eles não suportem e desmaiem. Olha o que o Senhor está dizendo para você hoje. Mas sabe com quem Deus está falando isso? Com a sua liderança, que está gemendo diante de Deus por você. E aí Jesus diz, se eu mandar eles em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de muito longe. Eu preciso resolver. E aí Jesus diz, e os seus discípulos lhe responderam, onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui nesse deserto? Aonde? Aonde? Sabe, queridos, há momentos que nós, na nossa humanidade, olhamos para estas necessidades e dizemos exatamente isso. Como poderemos suprir isso? Mas percebe que essa conversa não está sendo de Jesus com a multidão, está sendo de Jesus com a sua liderança, da sua liderança com Jesus. Deixa eu lhe dar uma palavra nessa manhã, nesse momento. Tem líderes seus gemendo diante do Senhor, ouvindo o Senhor, falando com o Senhor, por causa da caminhada que você vai fazer nessa manhã, por causa da caminhada que você vai fazer nessa semana, por causa da caminhada que você vai fazer e que você vai precisar de suprimentos. Tem líderes seus dizendo, eu não sei o que pode acontecer, porque se faltar, eles também, eu não sei. Mas é nesse diálogo, é nesse embate entre o Senhor e a sua liderança que nascem respostas de milagres. E eu quero proclamar nessa manhã que tem uma resposta de milagres para a vida de cada um de vocês nessa manhã. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. E aí Jesus diz, quantos pães vocês têm? Para quem que Jesus perguntou dos pães? Para os discípulos. E eles disseram, temos 7. Temos 7 pães. E o Senhor logo mandou ao povo que se sentasse no chão, e tomando os 7 pães, e havendo dado graças, partiu, e os entregava aos seus discípulos para que os distribuíssem, e eles distribuíram pela multidão. Tinha também alguns peixinhos, os quais ele abençoou, e mandou que estes também fossem distribuídos. Comeram, pois, e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. Ora, eram cerca de 4.000 homens, e Jesus os despediu. E entrando no barco com seus discípulos, foi para as regiões da Dalmanuta. Amém? Olha que interessante. Na primeira multiplicação, eram 5 pães, 2 peixinhos, e 5.000 homens, fora crianças e mulheres, comeram. Quantos cestos sobraram? 12. Na segunda multiplicação, eram 4.000 pessoas. Era mais pães, 7 pães. Todos comeram, todos se fartaram. Quantos sobraram? 7. Você percebe que a matemática não bate? O processo aí não bate. Sobrou, dessa vez, para cada pão entregue, sobrou um cesto. Todos comeram. O suprimento veio. A bênção chegou. Mas guarde isso. A resposta do milagre sempre vem do céu. E a entrega desse milagre sempre vem das mãos daqueles que Deus colocou sobre a sua vida. Olha o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos pastores, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas. Estão velando. Sabe o que é velar? Aceso. Fica aceso. De manhã, de tarde, de noite, acesos. Submisso. Como quem há de prestar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil.
A multiplicação é do Senhor, mas a entrega é pelas mãos de pessoas que estão velando por você. Foi Jesus que entregou tudo nas mãos dos discípulos para entregar nas mãos da multidão. Nesse momento, tem milagres sendo entregue nas mãos da sua liderança para ser liberada para a sua vida. Guarda esse princípio. Guarda esse princípio, porque quando nós andamos nesse princípio, nós andamos num princípio chamado de honra. Nós andamos nesse princípio chamado de honra. Tem gente gemendo pela sua vida. Veja que quando Jesus começa a conversar com os discípulos, eles dizem: nós não sabemos o que fazer, Jesus. Nós não sabemos o que fazer. E Jesus busca neles a solução. Jesus não mandou buscar com a multidão. Jesus não mandou buscar com ninguém. Jesus disse: o que vocês têm de pães? E eles dizem: 7. Jesus diz: então vamos dar comida para eles. Organiza eles e alimenta eles. Sabe, queridos, tem milagres que vão chegar nas suas mãos nesses dias. Porque o Senhor já percebeu que enquanto Ele está presente, Ele é o pão vivo que desceu do céu, não tem falta de nada. Mas você vai começar uma semana e talvez você disse: meu Deus, esse mês vai ser um mês tão desafiador. Você tenha dito: poxa vida, eu tenho um caminho tão difícil. Eu tenho um caminho para trilhar esse mês. E Jesus já disse: eu não posso despedi-los sem um milagre, porque senão eles não suportam chegar até o final dessa jornada. Eles não vão conseguir atravessar esse deserto. Eles não vão conseguir atravessar esse caminho. Eles não vão conseguir vencer essa jornada. Então vamos dar a eles o suprimento. E eu venho hoje aqui no último dia do mês de maio, esse mês que ficamos como quem sonha, para declarar para você que tem um milagre que ele já foi totalmente forjado no reino do Espírito e está sendo entregue na mão da sua liderança para liberar na sua vida. Porque nada acontece na terra sem que Deus primeiro revele aos seus servos, os profetas. Cada palavra liberada não é uma palavra para lhe animar. Cada palavra liberada não é uma palavra para lhe deixar mais feliz, alegre. É um caminho, é um suprimento, é um pão para o seu deserto, é um odre, é uma água para você beber quando a sede bater. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e não me faltará o Senhor. Pode faltar todas as coisas, mas não me falta o Senhor. Pode me faltar porque falta sim, vai faltar sim, tem faltado sim. Alguém aqui poderia dizer que não tem faltado? Tem faltado sim, tem faltado muitas vezes o recurso, tem faltado muitas vezes o alimento, tem faltado muitas vezes a saúde, tem faltado a paz, tem faltado a alegria, tem faltado muitas coisas, mas como Ele é o meu pastor e Ele não me falta, Ele vai me levar para o lugar do suprimento, para as águas tranquilas, para o lugar do descanso. Ele vai me tirar dessa sequidão, Ele vai colocar uma mesa perante mim, diante dos meus adversários, vai ungir a minha cabeça com óleo, vai transbordar o meu cálice, sim, e a bondade dEle me seguirão todos os dias, e eu vou poder habitar na casa dEle, porque a iniciativa do milagre não vem da minha necessidade, mas vem daquilo que Jesus viu, é Ele quem vê. E quem entrega o milagre são aqueles que Ele colocou sobre a sua vida. Tem gente que não dorme por causa de você. Tem gente que não sossega por causa de você. Tem gente que desesperado diz para o Senhor toda noite, toda manhã: eu não sei o que fazer, eu não sei como resolver isso. E o Senhor diz: mas eu sei e vou usar a sua vida para entregar a eles o que eles precisam. Então guarde esse princípio poderoso. Todo milagre nasce do Senhor, mas todo milagre que nasce dele é entregue pelas mãos de gente que cuida da gente, que cuida de nós, de gente que o Senhor colocou. Por quê? Porque o corpo, ele tem o seu caminho para chegar. Ele sai da cabeça, ele vem pelo pescoço e ele vai caminhando, tem um caminho. O caminho do seu milagre
ele passa pela sua liderança. O caminho do seu milagre passa por aqueles que lhe cobrem, por aqueles que lhes pastoreiam. O caminho do seu milagre, você precisa ter isso em mente sempre. Você precisa ter isso em mente, porque apesar dos seus pastores, dos seus líderes ser gente que em determinado momento, quando olham para suas necessidades, não sabem o que fazer, porque eles não fazem milagres. Mas aquele que sabe o que fazer, entrega para eles, para que eles entreguem para vocês. E saiba de uma coisa, algo que me chama muita atenção, quando Jesus colocou nas mãos deles, imediatamente eles colocaram nas mãos dos discípulos. Seus líderes nunca seguram o pão que é para você, a água que é para você, a cura que é para você, aquilo que é para você, porque o prazer deles é ver o que os céus estão entregando chegar lá na ponta, na vida de cada um de vocês. Isso é um princípio poderoso. E quando nós caminhamos nesse princípio, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. E veja, a matemática do céu não é a nossa. A matemática do céu não é a nossa. Se na primeira vez 5 pães e 2 peixinhos geraram 12 cestos, agora 7 pães e alguns peixinhos geraram só 7. Na primeira vez, uma multidão maior foi alimentada, na segunda foi menor. Por quê? Porque nesse texto mostra que eles não entregaram tudo. Se você ler o texto até o final, nós não vamos por causa do horário. Você vai perceber que ficou um pão no barco. Eram 8 pães. Quando eles vão embora, o texto diz que eles esqueceram de levar pão. Sobrou 7 cestos e eles esqueceram de levar pão na viagem. E alguém disse, tem um pão aqui. Ficou um pão escondido. Ficou um pão. Eu não sei se eles esconderam por segurança. Eu não sei se deixaram por esquecimento. Mas a verdade é que muitas vezes nós temos medo de colocar tudo nas mãos do Senhor. A gente, por ter medo de colocar tudo nas mãos do Senhor, limita o milagre que Ele quer fazer. Se o primeiro milagre de 5 pães deu 12 cestos, o que poderia acontecer se os 8 pães tivessem sido entregues? Você consegue imaginar isso? Segundo princípio que eu quero lhe dar nessa manhã. Deus nunca está preocupado com o que você dá para Ele, mas com o que você não dá para Ele. Eu vou repetir. Deus nunca fica preocupado com o que você entrega. A preocupação dele é com o que você não entrega, porque o que você não entrega é a sua garantia. E aquilo que é a sua garantia não multiplica. Mal dá para comer. Um pão para alimentar 8 pessoas, como foi naquele barco? 8 pessoas comendo um pão. Você acha que houve multiplicação lá naquele barco? Não houve. Porque aquele pão não foi colocado nas mãos do Senhor. Aquele era o pão da segurança deles. Aquele era o pão para que se faltasse. Aquele era o pão da incredulidade. Aquele era o pão da dúvida. Aquele era o pão, meu Senhor. Você percebe que tem horas que o Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. Tem horas que o pão é o meu pastor. A minha reserva é o meu pastor. O meu dinheiro é o meu pastor. A minha segurança é o meu pastor. Porque eu estou mais preocupado com as coisas do que com Ele. E a Bíblia diz que se Ele não me falta, vai ter pastos verdes, vai ter águas tranquilas, vai passar pelo vale da sombra da morte, vai ter mesa no deserto, vai ter tudo. O problema não é o que eu estou entregando para Ele, é o que eu não estou entregando. E eu quero nessa manhã, que nós estamos começando um novo mês, lhe perguntar, aonde está o 8º pão seu? Por que você ainda tem retido o 8º pão? Por que você ainda está retendo o 8º pão? Você não viu o que aconteceu no mês passado com os 5 pães? Você não viu o que aconteceu no ano passado com os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos? Como deu, como sobrou, como sobejou, como foi muito mais além. Você não percebeu? Porque agora esconderam o 8º pão.
Porque acreditar que um pão na sua mão é mais importante do que 8 nas mãos do Senhor. O que poderia ter acontecido com aquele milagre se os 8 pães tivessem sido entregues? O que poderia já estar acontecendo na sua vida se os 8 pães já tivessem sido entregues nas mãos do Senhor? Esse segundo princípio eu libero para a sua vida. Deus nunca está preocupado com aquilo que você entrega, mas com aquilo que você esconde. Porque o que você esconde é o seu Senhor, é a sua segurança. E por isso que pessoas no meio das suas viagens lhe faltaram até o Senhor. Porque ao invés de levar o Senhor, levaram o pão escondido. Levaram o pão da segurança. E esse pão é limitado. Esse é o nada. Esse é o nada que as pessoas querem correr atrás. É o nada me faltará da tradução que a maioria das pessoas acredita do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por isso que escondem o pão, porque estão interessados no nada, nas coisas. Mas quando eu estou interessado no pastor, ele não me faltará. E porque ele não me faltará, tudo vai para as mãos dele. Até o pão que estava escondido. O 8º pão. Eu não sei de quem era aquele pão. Eu sei que 7 discípulos, cada um trouxeram um. Não sei se aquele era o pão do Judas que ele escondeu. Eu não sei se aquele pão era o pão de Bartolomeu. Não sei de quem. Mas um pão ficou. E o resultado é que menos gente comeu. E sobrou menos cestos. A lógica era que deveria ter sobrado muito mais. Por que que na sua vida hoje, depois de você ter vivido uma abundância, você está vivendo na conta, limitado? Por que que o milagre que Deus está fazendo hoje, ele não está transbordando? Porque tem um pão da sua segurança que não foi para as mãos dele. Comece esse mês tirando o 8º pão do seu barco. Porque o que Deus está interessado, muito mais do que você tem dado, é naquilo que você não tem dado a Ele. Eu quero finalizar essa manhã, dizer para você, que no meio do nosso deserto, o pastor que não nos falta, tem um caminho, tem uma fonte, tem um pão, tem uma mesa, tem um cálice, que vai transbordar, tem um óleo fresco para a sua cabeça e tem uma bondade lhe seguindo todos os dias, para que você habite, para que você viva alegre na Beit El, na casa do Senhor, e você possa conhecer o El Betel, o Deus de Betel, que lhe transforma. Lembre-se, todo milagre vem das mãos do Senhor, que Ele coloca nas mãos dos seus líderes para entregar na sua vida. Princípio que nós não podemos deixar de crer e de viver. E que esses próximos 30 dias você possa caminhar sabendo que Ele não me falta. E porque Ele não me falta, eu posso entregar os 8 pães. Porque Ele não me falta, eu posso entregar tudo, porque Ele não me falta. Porque Ele não me falta. Eu não preciso do pão da segurança. Eu não preciso do 8º pão. Eu preciso é dEle. Pão acaba, coisas acabam, mas Ele é para sempre. Ele é Senhor. Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te louvar nessa manhã, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos falta o Senhor. Paizinho, eu quero te louvar, porque enquanto a multidão estava junto do pão vivo, 3 dias sem comer, não sentiram fome. Mas o Senhor sabia que quando eles saíssem para longe, eles teriam fome. E o Senhor operou o milagre. Eu sei, Pai, que o Senhor tem visto isso. E quando o Senhor falou comigo nessa madrugada, vai começar uma semana, vai começar um tempo. Eles vão precisar.
Eles vão precisar do suprimento, eles vão precisar pagar as contas deles, eles vão precisar do milagre do dia a dia, eles vão precisar. E eu sei que hoje começa um desatar de milagres na vida dessa igreja, dos discípulos, de cada um, porque Tu és o nosso pastor e não nos falta o Senhor. Eu sei, meu Deus, que tem uma fonte que vai se abrir no dia de hoje, que eles não estavam vendo. O Senhor vai atravessar por esse vale com eles e eles vão ter luz para o próximo passo e lâmpada para o caminho deles. Sim, meu Deus, eu sei que diante dos adversários deles, o Senhor vai honrá-los armando uma mesa cerimonial para eles, transbordando o cálice deles e ungindo a cabeça deles com óleo. A Tua bondade seguirá eles todos os dias. E eu declaro o melhor tempo de Deus na vida de cada um. Obrigado, Senhor, porque mesmo não tendo respostas minhas, o Senhor tem trazido milagres para poder entregar para eles. Usa a minha vida para abençoar a vida dos meus irmãos a cada dia, a cada instante. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Quantos estão abençoados nessa manhã? Quantos entenderam isso? Lá no capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Por isso que Jesus estava preocupado. Por isso que Jesus se preocupa. Porque enquanto o pão vivo está presente, não há carência de nada. Mas quando a gente vai ter que sair, e a gente tem que sair, a gente às vezes tem que sair para cruzar os desertos. E aí é nesse momento que ele diz: eu quero dar suprimento para eles. Quantos recebem hoje o milagre para esses 30 dias? Quantos estão prontos para receber o milagre para esses 30 dias? Quantos estão prontos para receber o suprimento para atravessar esse deserto, para atravessar todas as coisas? Eu libero sobre a sua vida o milagre do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E quero lhe dar uma advertência: não esconda mais o 8º pão, porque o 8º pão escondido vai segurar o milagre expandido. Olhe para trás e veja o que ele fez com os 5 pães. O que Deus fez no ano passado com você? O que Deus fez nos últimos tempos com você? Não esconda o 8º pão, porque se 5 pães geraram 12 cestos de sobra, imagine o que os 8 pães poderiam ter gerado. Por que 7 pães só deram 7 cestos? Porque o 8º pão impediu o milagre completo. Não impeça mais o milagre completo na sua vida. Não deixe o 8º pão ser o seu Senhor, ser o seu pastor. Fique com o pastor amado Yeshua. Coloque tudo nas mãos dele. Porque Jesus nunca está preocupado com o que você dá para ele, mas é com aquilo que você não deu. Quando você começar seu tempo, seja fiel. Seja fiel, não busque garantias no 8º pão, seja fiel, porque tem milagres lhe esperando. Beijo no coração de vocês, Deus os abençoe, em nome de Jesus, amém? Tempo maravilhoso, hoje, às 20 horas, se você quer ouvir a palavra profética, tomar posse dela, caminhar por ela, sabendo que o Senhor sempre nos traz uma palavra no começo da viagem. Às 20 horas hoje estaremos juntos. Pelo Facebook, Macé Oficial. Amém? Por enquanto nós ainda não podemos fazer em várias plataformas, porque estou fazendo em casa ainda, mas nós podemos estar juntos. Macé Oficial, às 20 horas. Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor.